Estamos aqui iniciando a correção do vestibular da Universidade Federal de Roraima de 2022. Sou professor Ilso Pessoa, do Acadêmico News, e essa prova foi uma prova bastante interessante, algumas questões com níveis bem fáceis de resolução, outras com nível mais elevado e outros com nível médio, como toda prova bem elaborada deveria ser. Tá? No decorrer das resoluções, a gente vai tecer mais comentários sobre essas elaborações e acompanhe a nossa explicação, tanto na leitura dos enunciados, quanto no raciocínio para resolução das questões. Então, vamos dar início à resolução das questões do vestibular UFRR 2022. Da primeira questão, o examinador ele vai pedir para você um conhecimento a respeito de mitose e meiose. Esse é um tema que está sendo bastante recorrente na Universidade Federal, com vários aspectos a serem abordados. Nesse ano, essa questão foi considerada uma questão de nível fácil, onde o candidato precisa saber apenas em que tipo de células de eucariontes acontece a meiose e em que tipo de células de eucariontes ocorre a mitose, né? Então, nesse caso, a mitose é um tipo de divisão celular que acontece em qualquer tipo de célula, seja ela haploide ou diploide, enquanto que a meiose é um tipo de divisão específica que sempre inicia com uma célula diploide e termina sempre com 4 células haploides, enquanto que a mitose termina sempre com 2 células geneticamente iguais. Na questão em si, ele escreve o seguinte enunciado: mitose e meiose são 2 processos de divisão celular em que ocorrem em uma célula eucariótica. Em relação à ocorrência desses 2 processos em células haploides N e diploide 2N, assinale a alternativa correta. Então, ele coloca 2 colunas e as 5 alternativas, né? Então, na alternativa A, ele fala somente em célula haploide. Não, como acabei de falar para vocês na abertura, a mitose acontece tanto em célula haploide quanto célula diploide. Então, a gente pode aqui eliminar já a alternativa A e podemos eliminar a alternativa E e a alternativa D. Então, nós ficamos com 2 alternativas. A alternativa B, que diz em células haploides e diploides, e a C também. Vamos passar para a segunda coluna, onde diz que a ocorrência de meiose, agora focando só nas alternativas B e C, somente em células diploide, e na alternativa C diz em células haploides e células diploide. Como a meiose sempre acontece com célula diploide, a alternativa correta, nesse caso, vai ser a alternativa B, certo? Espero que você tenha, se fez o vestibular, tenha acertado essa questão, e se não fez ainda, saiba como resolver se por acaso surgiu uma questão semelhante a essa. Passando para a próxima questão, nessa questão, o examinador ele cobra do candidato um conhecimento sobre o dogma central da biologia. Ah, professor, eu não sei o que é o dogma central da biologia. É aquele que diz que o DNA serve de molde para o RNA mensageiro e esse serve de molde para a proteína, né? Toda síntese de proteína começa no núcleo, com a transcrição, e termina no citoplasma com a tradução. Se você domina esse conhecimento, você vai resolver essa questão facilmente e eu vou ajudar você aqui. Então vamos ao enunciado. Diz o seguinte: estudos realizados na década de 1950 indicaram que bactérias com uma mutação, então é sempre bom você indo destacar aquelas palavras que vão te encaminhar para a resposta. Muitas vezes a resposta da questão está enunciada. E eu vou mostrar para você nessa questão como você vai perceber isso aqui, tá? Então, com uma mutação em um único gene incapaz de... Então, essa mutação vai gerar uma incapacidade de transportar o açúcar através da membrana plasmática. Isso lá em 1950.
Hoje sabemos que os seres humanos, eles, com mutações semelhantes, sofrem de vários tipos de doenças hereditárias que afetam o transporte de solutos específicos ou classe de solutos nos rins, nos intestinos e em muitos outros tipos de células. Também aqui ele está te dando uma dica valiosa para você eliminar aí uma das alternativas. E ele pergunta o seguinte: as doenças hereditárias referidas no texto alteram. Se ele está falando de mutação, vai alterar o quê? A síntese de proteína, tá certo? Então, na alternativa A, diz o seguinte: a produção de lipídios específicos para transporte de açúcar? Não. Na membrana plasmática, quem transporta são proteínas. Então, essa alternativa é falsa. A fluidez da bicamada lipídica prejudicando a passagem de soluto? Não tem nada a ver com lipídio. O lipídio não tem a ver com o tal do DNA nesse caso. O transporte de soluto apenas em células dos rins e do intestino, lá no enunciado ele fala intestino, rins e muitos outros tipos de célula. Então aqui ele já está te ajudando a você eliminar a alternativa C. D, o transporte ativo do soluto específico por meio de bloqueio de produção de ATP. Também isso aqui não tem a ver. O que é que tem a ver aí? A alternativa correta vai dizer que a produção de proteínas funcionais da membrana. Você está falando de mutação, está falando de alteração no DNA, está falando de uma possível modificação na estrutura da proteína. Então, nesse caso, nós vamos ter como alternativa correta a alternativa E. Então, falou em mutação, essa mutação, aonde que a gente vai ver o resultado de uma mutação? Na síntese de proteína, tá? Lembrando, né, você está se preparando aí, que toda síntese de proteína começa no núcleo com a transcrição e termina no citoplasma com a tradução, ok? Na próxima questão número 3, da Universidade Federal de Roraima, diz o seguinte no seu enunciado: no corpo humano, encontramos dois principais tipos de fibras musculares esqueléticas. As fibras de contração lenta, então vamos fazer aquilo que eu orientei vocês. Vamos destacar no enunciado aquilo que nos ajuda a resolver a questão. Às vezes a gente vê caderno de prova de estudante que sai limpo como ele recebeu lá na universidade. Você procure riscar, sublinhar as palavras-chave para a resolução dos problemas. Então aqui ele está falando de fibras do músculo estriado esquelético. Né? São fibras de contração voluntária, são fibras que os músculos estão ligados ao nosso esqueleto, do nosso movimento, nossa força, nossa tonicidade. Então ele diz que tem as fibras de contração lenta, também chamadas de fibras vermelhas. Presta atenção, tá? Então são dicas que estão aqui, que apresentam muitas mitocôndrias. Você com certeza sabe qual é a função das mitocôndrias, né? A respiração celular produzir o ATP. Nós estamos falando de movimento, né? De motricidade, de músculo, tá? E alta concentração de mioglobina, certo? O que é essa mioglobina? Você esqueceu, mas depois de uma vírgula vem uma explicação, né? Então aqui ele já te dá de bandeja dizendo que essa mioglobina é uma proteína carregadora de oxigênio. Ora, você vai ligar essa proteína às mitocôndrias. A mitocôndria, para poder produzir ATP, precisa de gás oxigênio. Beleza? Então, isso aqui são características de qual fibra? Das fibras vermelhas. Fibras de contração lenta. Então, quais são as características das fibras de contração lenta? Elas são ricas em mitocôndrias, alta concentração de proteína mioglobina que carrega oxigênio. Se carrega oxigênio para quê? Para respiração celular. Então, esse tipo de músculo, ele funciona à base do oxigênio, à base da glicose, à base de carboidrato, de lipídio, de proteína, para poder gerar o ATP.
Então guarda isso aí. Se eu fosse você, eu estaria anotando isso aí para facilitar o raciocínio. E, continuando o enunciado, as fibras de contração rápida. Então, observe, tem as fibras de contração lenta e tem as fibras de contração rápida. Essas fibras de contração rápidas são chamadas de fibras brancas. Então, de contração lenta, vermelha, de contração branca, são as fibras rápidas. Com baixo teor de mioglobina. A outra tem muito. Poucas mitocôndrias. Ora, como será que esse músculo gera energia para o seu trabalho, para o seu movimento? E menos vasos sanguíneos. Quem é que leva o oxigênio? Quem é que leva a glicose para a célula para poder realizar a respiração celular? É o sistema circulatório. E nesse músculo tem pouco vaso sanguíneo, tem pouca mitocôndria, tem pouco mioglobina, por isso que ela é mais branca, esbranquiçada do que a vermelha. O outro músculo é mais vermelho por causa da alta concentração dessa proteína mioglobina, tá? Então, do que as de contração lenta. As fibras lentas se contraem lentamente. Claro, uma redundância, né? Não poderia ser fibra lenta contraindo rapidamente, não faria sentido, né? São capazes de manter contração por longo período de tempo. Então, elas são mais lentas, mas conseguem um esforço mais demorado, mais longo. Que tipo de atividade física será que propicia, o atleta é propiciado tendo mais esse tipo de fibra? Tem das duas, mas alguns têm mais de uma e outros mais de outra, ou desenvolvem mais de uma ou mais de outra, depende dos seus treinos, tá? Enquanto as fibras rápidas se contraem rapidamente, outra redundância, né? Porém, por um período de tempo mais curto. Então, ela tem mais força, mas a sua ação é com um tempo de intervalo de tempo menor. A outra é mais lento, mas por um período de tempo maior. Dito isso, a resposta está no enunciado, né? Então vamos lá ver se é verdade. Isso que eu estou dizendo para vocês. Sobre essas fibras, considere as seguintes afirmações. 1. As fibras vermelhas. Então ele está falando dessas aqui de cima. Mantém contrações por um longo período de tempo? Fala isso aqui? Fala, né? Por um período mais longo de tempo. Pois tem capacidade de carregar oxigênio, tem capacidade, tem vaso sanguíneo, tem a mioglobina, tem mitocôndria, e utilizar gordura, que é uma reserva energética, carboidrato, que é a fonte de energia, como fonte de energia, certo, isso aqui está no próprio texto do enunciado praticamente. 2. As fibras brancas de contração rápida, as fibras brancas são de contração rápidas, né? Fibras de contração rápida de cor branca, está bem escrito aqui. Então, isso é verdade, até aqui, né? São adaptadas a atividades aeróbicas? Tem muita mitocôndria? Não tem. Tem muito vaso sanguíneo para receber oxigênio? Não tem. Então, isso aqui é mentira, tá? De resistência, como ocorre numa maratona. A maratona é uma prova de curta duração ou de longa duração? E pode até ser para maratona, mas não para atividade aeróbica. A atividade anaeróbica vai usar a via glicolítica, vai usar a creatina, tá? Vai usar o fosfato, produzir ATP a partir de fermentação. Então, essa está prejudicada, essa afirmativa aqui, por causa da atividade aeróbica. Beleza, galera? Então, 3. A produção de ATP das fibras brancas de concentração rápida, ele volta a falar aqui, você volta no texto, tá? É o texto que vai orientar você para resolver a questão. Durante o exercício intenso, né, é feito por meio de fermentação? Sim, já não tem mitocôndria, não tem muita mitocôndria, não tem muita mioglobina e não tem muito vaso sanguíneo. Então, como é que ele vai fazer? A via glicolítica que eu acabei de falar para você na segunda afirmativa. Então, nós temos aí qual é a resposta que você vai marcar? Então, vamos lá ver como é que saiu o gabarito na Universidade Federal para essa questão número 3, uma questão de fisiologia de tecido muscular
diz que a alternativa correta é a alternativa A, que fala da primeira e segunda afirmativas. A 2 está falsa. Ok? Uma questão bem elaborada, né? Que não requer memorização, basta você fazer uma interpretação, praticamente não tem muita biologia, interpretação de texto. Interpretou o texto, você resolve a questão e é só alegria, tá certo? Fisiologia do tecido muscular está aparecendo agora como sendo uma tendência nos vestibulares da Universidade Federal de Roraima. Se eu fosse você, dedicava um pouco mais de tempo para entender esse mecanismo desse tecido. Ok? Passando para a próxima questão, a questão número 4, uma questão muito bonita, uma questão que é praticamente universal, cai em todos os vestibulares do país, mas que, infelizmente, por um erro de diagramação ou de digitação, acabou sendo anulada. Tá? Mas vale muito a pena você entender essa questão, porque ela serve para todos os grupos de plantas que nós conhecemos, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Como a questão está se referindo à planta terrestre, a gente vai explicar essa questão mesmo que ela tenha sido anulada, porque vai que, né, eles resolvam colocar de novo, corrigindo o erro. Né? Muito bem, se isso acontecer, beleza para a gente, né? Uma característica universal do ciclo de vida das plantas terrestres é a alternância de geração. Então, você lembra o que é alternância de geração? A gente estuda isso na zoologia, a gente estuda isso na botânica, em outros reinos. Então, olha, marca aqui, alternância de geração. Alternância de gerações. Certo? O que significa isso? É quando no ciclo de vida do indivíduo a gente alterna reprodução sexuada e reprodução assexuada. Aqui, qual é o sinônimo para alternância de gerações? Metagênese. Tá, então você domina esse conceito, beleza, você vai resolver a questão e você vai perceber onde está o erro aqui junto comigo. Então vamos lá, segue aí. O ciclo de vida inclui tanto indivíduos diploides, multicelulares, quanto indivíduos haploides, multicelulares. Então tem indivíduo adulto, tanto o indivíduo adulto haploide quanto o indivíduo adulto diploide. Todos eles multicelulares. Ao longo da evolução, e aqui ele vem então com a história da evolução. Então, uma questão mais complexa, tá certo? Uma questão em que você tem que saber de evolução, tem que saber de mitose, tem que saber de meiose, tem que saber do ciclo de vida das plantas. Então, uma questão, como eu disse, uma linda questão que, infelizmente, por algum descuido aí de revisão, acabou sendo prejudicada. Mas vamos lá. A evolução ocorreu uma redução da geração gametofítica, haploide. Olha que cara bonzinho. Ele já está dizendo para você que a fase adulta da planta haploide é chamada de gametofítica. Ele é N, tá? Nas plantas avasculares, aqui conceito de botânica, sem vasos condutores de seiva, sem xilema, sem floema, né? O gametófito, o indivíduo adulto, geração haploide, olha, ele estava repetindo isso para você 2 vezes, gente. Né? Essa questão aqui, muito boa. É maior, de vida mais longa e de autossuficiente que o esporófito. Ele já vai dizer para você que o esporófito é a geração diploide. Então, o que ele está dizendo aqui para você de bandeja? Que o gametófito é haploide, o esporófito é diploide. Ele está só reafirmando o que ele já havia dito lá em cima. Tá? Entretanto, né, naqueles grupos que apareceram mais tarde na evolução das plantas, quais são esses grupos? Os vasculares, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, nessa sequência. Tá? A geração esporofítica, olha, a geração esporofítica é o quê? Diploide. É maior, o tempo de vida dela é mais longo e mais autossuficiente do que quem? Ora, estou comparando com a geração gametofítica. Então, um enunciado te dá a resposta de bandeja. Né? No esquema abaixo, as setas representam o processo que ocorre na alternância de geração em plantas. As setas 1, 2, 3, 4
correspondem, respectivamente, aos processos de mitose, mitose, meiose, mitose. Aí você vai analisar. O zigoto. O que é um zigoto? Ele surge como? Do encontro do gameta feminino com o gameta masculino. No caso do núcleo masculino, né? No caso das plantas, de um modo geral, as vasculares, gimnosperma e angiosperma, já tem o tubo polínico, então ele é um indivíduo diploide, 2 Ns. Certo? Então ele vai gerar um indivíduo adulto multicelular, se ele é uma célula só. Ele vai gerar um indivíduo todo diploide também. Por que tipo de divisão aqui? Aqui vai ser mitose. Ok? Esse indivíduo adulto é quem? Que gera esporo. É o esporófito. Ele fala aqui sobre o esporófito. Geração diploide. Certo? E o esporo? O esporo é haploide. E qual é o tipo de divisão no qual um indivíduo diploide gera uma célula haploide? Então aqui é meiose. E acompanha aqui agora. Se ele é haploide, como é que ele vai gerar uma geração diploide? Não existe. Algum momento aqui na confecção dessa questão entrou diploide aqui. Aqui era para entrar o quê? Um haploide por mitose gerando um indivíduo adulto haploide. Por isso essa questão foi anulada. Ok? E aí, aqui então seria o quê? Mitose. E esse indivíduo haploide vai gerar gameta por... Se ele é haploide, o gameta é haploide, vai gerar por mitose. Então, se aqui tivesse escrito haploide, nós teríamos mitose. Então, eu já vou cancelar essa aqui e fico com o 2. O 2 é meiose. Então, aqui está dizendo que é mitose, aqui está dizendo que é mitose, aqui está dizendo que é mitose, aqui está dizendo que é meiose. Então, está restringindo as minhas alternativas. Eu tinha 5, agora só tenho 3. Tá? O 3, mitose. Então, essa aqui eu já anulei, essa aqui eu já anulei, essa aqui já anulei. E aqui está dizendo que é mitose, mitose. Então, o 3 não me deu chance. E o 4, mitose. Então, aqui eu tenho meiose. Qual é a alternativa? Seria a alternativa correta? Seria a alternativa D. Infelizmente, aconteceu isso. Acontece em todos os vestibulares, né? Lamentavelmente, uma questão linda dessa, tendo que ser anulada por causa disso aí. Ok? Então, fica aí a dica. Estudem ciclo de vida das plantas, que como essa foi anulada, pode ser que a universidade encaixe outra questão desse tipo no vestibular desse ano. Vamos para a próxima questão. A questão número 5, uma questão sobre classificação, tá? Vai falar sobre filogenética, cladograma. Uma questão que é pouco usual aparecendo na Universidade Federal, certo? Salvo o lapso de memória, deve ter sido a primeira ou segunda questão que aparece ao longo da história dos vestibulares da Universidade Federal de Roraima. Ela diz o seguinte, deixa eu logo apertar aqui, né, para adiantar o serviço. Vamos lá. A Escola de Classificação Filogenética considera que a diversidade dos seres vivos, então estou falando de diversidades dos seres vivos. O que é diversidade? É o conjunto de espécies que estão em determinado local, né? Resulta de um processo evolutivo. Então, você deve ter estudado isso lá quando estudou evolução. Nesse contexto, qual o contexto? Dessa definição da escola da filogenética, tá certo? O cladograma, que é esse gráfico aqui, tá? Essa representação, é uma ferramenta usada na reconstrução da história evolutiva das espécies. Então, ele vai tentar procurar contar a história dessa maneira aqui, tá? Os cladogramas, esse gráfico que é usado aqui, eles são construídos a partir de 3 elementos básicos. Os clados, que são os organismos, tá? Que estão aqui. Então, nós temos tartarugas, lagartos, cobras, aves, dinossauros não aviários e crocodilianos. Você já começa a ver aí alguma coisa de estranho nessa organização aí, tá?
os clados, organismos sobre os quais se deseja compreender a evolutivas. As linhas, que são essas linhas aqui, tá? Representam o tempo evolutivo. Essas linhas aqui representam o tempo evolutivo. Então, o tempo aqui, tartaruga surgiu primeiro e os crocodilianos aqui mais posteriormente, tá? E os nós, que são esses encontramentos aqui, que vão dizer para nós que são representantes dos ancestrais comum a todos os grupos que estão acima dos nós. Acima dos nós estão os grupos representativos que são descendentes desse ancestral aqui. Ok? Muito bem. O esquema a seguir mostra um exemplo de cladograma. Então, como já falei para vocês, está aqui. O que é que tem de estranho aqui? Tartaruga é um réptil, certo? Lagartos são répteis, cobras são répteis, aves a gente não coloca como réptil, a gente coloca com outra classe de vertebrado, tá? Dinossauro não viários são répteis e crocodilianos também são répteis. Então tem alguém aí, segundo a gente costuma estudar no ensino médio, fora do roteiro. Quem é? São as aves, tá? Então, segundo esse estudo, as aves pertenceriam a esse grupo aqui, tá? Mas a gente costuma estudar ele separado. Então, vamos ver o que ele pede para a gente analisar, ok? Então, vamos lá. Com base no texto e na análise do cladograma, assinale a afirmativa incorreta. Vou fazer aqui uma observação que no dia da prova, o candidato geralmente está com o emocional, o psicológico dele abalado. Então, aquilo que eu já falei para você ir grifando as palavras que vão orientar vocês para resolver a questão, eu também falo aqui para algumas palavras que são importantes. Nós, normalmente, estamos condicionados a responder as alternativas corretas. E, de repente, no meio dessa prova aparece lá uma incorreta, a gente não presta atenção, acaba marcando a correta, erra uma questão por descuido, assim como a questão do respectivamente. Muito cuidado com isso. Muita atenção no dia da prova, concentração. Então, ele quer o que está errado aí. Então, ele está dizendo na alternativa A que répteis formam um táxon filogeneticamente válido. A maioria dos classificadores atuais dizem que os répteis não existem, como a gente estava acostumado a ouvir, só com os crocodilianos, com as tartarugas, com os lagartos, etc., dinossauros, etc. Teria que incluir também as aves. Por esse motivo, essa afirmativa está prejudicada porque ele não é considerado um clado, um táxon, melhor dizendo, filogeneticamente válido. As outras alternativas, aves e dinossauro não aviários formam táxon, porque tem o mesmo ancestral. Tartaruga forma um táxon filogeneticamente válido, também. Crocodilianos formam táxon, também, porque tem o seu ancestral próprio ali. Cobras e lagartos formam táxon, também válido. O que não é válido aqui é o réptil, porque a gente considera um grupo todo e exclui as aves. Ok? Então, qual é a alternativa correta? A alternativa correta, ficamos com, ou no caso, aqui está incorreta, mas que você deveria marcar, a alternativa A. Sexta questão, a universidade retorna com a questão da botânica. Então, você veja que nesse vestibular, em particular, a universidade cobrou 2 questões sobre botânica, o que não é usual. Normalmente, eles distribuem os assuntos de forma que não se repita o mesmo conteúdo no mesmo vestibular, tá? Mas estamos aí com uma questão de botânica que o candidato tem que estar bem atento, senão ele comete erro por, não vou dizer por falta de conhecimento, mas por descuido mesmo, aquela questão emocional que eu falei para vocês. Então vamos lá a questão. As flores são ramos altamente especializados nos quais se formam as estruturas reprodutivas das angiospermas, certo? Então, o que são angiospermas? É o grupo mais evoluído, considerado o grupo mais evoluído das plantas, que tem raiz, caule, folha, flores, fruto e semente.
E as flores são os órgãos reprodutivos dessas plantas, como está dizendo aqui no texto. Uma flor apresenta 4 conjuntos de folhas especializadas dispostas em torno de um ramo curto chamado receptáculo floral. Então, ele está dizendo que a composição da flor por folhas modificadas que estão inseridas, né, nesse pequeno ramozinho chamado receptáculo. Que nome se dá para essas folhas modificadas? Nós chamamos de sépalas. Conjunto de sépalas forma o quê, galera? Forma o cálice. As pétalas, a parte que geralmente costuma ser mais colorida, mais vistosa, né, nas plantas que são polinizadas por seres vivos de dia, que forma a corola. Tá? O androceu, que é o órgão reprodutor masculino, e o gineceu, que é o órgão reprodutor feminino. Então, ele vai dar outras explicações para vocês. Então, você veja como a Universidade Federal de Roraima, ela te dá os subsídios para você poder resolver essas questões. Sépalas e pétalas são folhas estéreis. O que é estéril? Que não tem função reprodutiva. Tá? Isto é, não formam elementos reprodutivos. Androceu é a parte masculina da flor, como eu acabei de falar, onde se forma o grão de pólen. Opa! Então aqui temos o grão de pólen. O grão de pólen aparece na gimnosperma e angiosperma, não tem briófitas e pteridófitas. Tá? O gineceu é a parte feminina da flor, no qual se formam os óvulos e onde ocorre a fecundação. Aí que está o enigma da questão. Tá? Nos animais, os gametas femininos são chamados de óvulos e o gameta masculino é chamado de espermatozoide. Tá? Nas angiospermas, o gameta que vai originar o embrião é a oosfera. Oosfera equivale nas plantas, como nas angiospermas, oosfera, tá? Ao óvulo nos animais. O óvulo da planta é outra estrutura, é aonde está a oosfera, tá certo? Então, esse entendimento talvez tenha levado alguns candidatos a errar essa questão. Então, ele vem lá com a pergunta, nesse cenário, esse cenário aqui em cima, no desenvolvimento das angiospermas, desenvolvimento do crescimento dela, da fecundação, da reprodução, após a fecundação, o óvulo, ele não está falando da oosfera, a oosfera gera o embrião. Ele quer saber, depois da fecundação do óvulo, o que vai gerar na planta, tá certo? Para o seu processo reprodutivo. Então, dá origem à semente, e o grão de pólen dão origem ao embrião? Ora, acabei de falar para vocês que quem vai originar o embrião é a fecundação por um núcleo masculino com a oosfera, o indivíduo diploide, zigoto. E o ovário dá origem ao fruto, o fruto é o ovário desenvolvido após a fecundação da oosfera. E o anterozoide se funde formando o embrião? Não tem anterozoide aqui tem um núcleo masculino. Tá? Dá origem ao fruto? Se a C está errada, a E também está errada. Então, qual alternativa resta para a gente? Confesso que não é uma questão que todo mundo deve ter acertado, deve ter um número mais reduzido de acerto nessa questão, mas ela não é tão difícil assim, desde que você domine esses conhecimentos sobre reprodução da angiosperma. A alternativa correta aí é a letra A, dá origem à semente. É a alternativa correta. Tá? Então, fecundação do óvulo dá origem à semente, fecundação da oosfera dá origem ao embrião. Lembrando que nas angiospermas tem dupla fecundação, uma que origina o endosperma triploide e outra que origina o embrião diploide. Beleza, galera? Então, nós estamos quase finalizando a nossa correção, ainda falta as questões finais, as 3 questões finais, a 7, a 8 e a 9, questões mais voltadas para conteúdos da 3ª série do ensino médio. Vamos lá, então, para a 7ª questão. A 7ª questão, um assunto recorrente nos vestibulares do país, talvez até do planeta Terra todo,
desde o aparecimento da pandemia do Covid-19. Em todos os vestibulares do país caiu alguma coisa relativa a isso, e aqui não poderia deixar de ser diferente. Então, o que diz aqui a questão número 7? Pesquisas com vacinas gênicas. Vamos logo, então, apertar aqui para a gente poder ir sublinhando, né? Não posso ser incoerente aqui, aquelas palavras que vão nos direcionar para a resposta. Gênica lembra gen lembra DNA ou RNA no caso, né? Mas DNA em particular. Estão sendo desenvolvidas pouco mais de 3 décadas. Então, essa tecnologia já existe já há 30 anos, mas pelo menos. E, recentemente, essa tecnologia foi utilizada na produção de pelo menos 2 vacinas contra a Covid-19. Pelo menos 2. Né? Então, o povo dizia, mas foi produzida muito rápido. Mas a tecnologia já existe há mais de 30 anos. Beleza? A vacina da Pfizer utiliza RNA mensageiro. Opa, já falei sobre ele aqui hoje, certo? Colocado no interior de minúsculos envelopes de lipídios, nanopartículas, que são capazes de penetrar no interior da nossa célula. Olha lá. Então, pega o RNA mensageiro, coloca dentro desse envelope de lipídio e ele penetra na nossa célula. A vacina da Johnson & Johnson utiliza fita dupla de DNA. Opa, uma usa RNA mensageiro, a outra DNA. Né? A da Pfizer usa o RNA mensageiro, Johnson & Johnson, a fita dupla de DNA, inserida no vírus inerte, um vírus que foi incluído esse material dentro dele, tá? Chamado de adenovírus, porque tem DNA. O que é um vírus adenovírus? É o que tem ADN, ácido desoxirribonucleico. Também capaz de penetrar no interior da nossa célula. Então, as duas penetram no interior. Tanto o RNA mensageiro quanto o DNA, montados pelos especialistas, foi montado em laboratório, contém instruções para que as nossas próprias células sejam capazes de fabricar a proteína S. Ora, está falando de DNA, está falando de proteína. Resolvemos uma questão aqui sobre mutação, tá? Que faz parte da espícula do vírus, essa proteína S. Quando está pronta, essa proteína S migra para o exterior da célula, onde é reconhecida pelo sistema imune, que vai gerar anticorpos contra ela. Então, essa vacina, qual é a finalidade da vacina? Estimular o nosso sistema imune a produzir os anticorpos para nos proteger contra uma eventual infecção. O processo de produção, o que ele está pedindo aqui? O processo de produção da proteína S pela nossa célula dependerá do tipo de vacina utilizada. Para que a proteína S seja produzida, é necessário que o RNA ou o DNA da vacina penetre no núcleo? Não. RNA não penetra no núcleo, ele sai do núcleo, onde se localizam os componentes do código genético, não existe dentro de núcleo. Lá que existe é o genoma da célula. O RNA mensageiro da vacina Pfizer penetra no núcleo, RNA mensageiro não penetra no núcleo. E aí, galera? Ele sai do núcleo. E seja traduzido pelos ribossomos, a tradução não acontece no núcleo, a tradução acontece no citoplasma. O DNA da letra C, o DNA da vacina Johnson & Johnson contém informações para a síntese de RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossomo específico para a proteína S? Não. Ele contém informação sobre a proteína S. Tá? Também, então, isso aqui é falso. O RNA mensageiro da vacina Pfizer sirva de molde para a enzima transcriptase reversa? Não. Sintetizar o DNA para a proteína S? Não. O RNA mensageiro fica no citoplasma e já vai direto, se for o caso, para a síntese da proteína S. Não vai precisar produzir essa enzima. E o DNA da vacina Johnson & Johnson penetra no núcleo, ou DNA no núcleo da célula e sirva de molde para a síntese do RNA mensageiro. Isso a gente chama de transcrição, para depois vir a tradução, é o famoso, o quê? Dogma central da biologia, que nós falamos lá no início da nossa resolução. Tá? Então, você veja duas questões de RNA, DNA, duas questões de botânica. Tá? Então, esse vestibular teve essa particularidade e a alternativa correta para essa questão número 7 é a alternativa E. Tranquilo?
Espero que vocês estejam entendendo bem aí as explicações e agora nós vamos para a penúltima questão, tá? Uma questão sobre genética, tá? Uma questão tranquila também, de grau de dificuldade de médio para fácil, tá? Provavelmente muitos candidatos acertaram essa questão, desde que tenham prestado atenção no seu enunciado. Diz o seguinte, a questão número 8. Anemia falciforme expressão clínica da homozigose, deixa eu apertar aqui a nossa canetinha, tá? Da homozigose do gene da hemoglobina S. Então, vocês lembram que é homozigose quando os dois genes são os dois dominantes ou os dois recessivos, aqui ele está falando que é o gene para hemoglobina S. Hemoglobina é aquele pigmento, né, que dá a cor vermelha para nossas hemácias, ok? Configura-se como um problema de saúde pública no Brasil, tá? Por ser uma doença hereditária, ou seja, passado de pai para os filhos, tá? De maior prevalência no país. Então, qual é a doença genética de maior prevalência no Brasil? Anemia falciforme. O aconselhamento genético, principalmente para portadores, olha lá, galera, tem que anotar isso aqui. Portadores do traço falciforme. O que é, professor, portador do traço falciforme? São os heterozigotos. Os homozigotos são doentes. E esses são normais, mas com o gene para a anemia, certo? Adquire importância fundamental no sentido de orientar esses pacientes sobre a tomada de decisões conscientes e equilibradas a respeito da procriação, de ter filhos. Qual é o risco do meu filho também ter essa doença? Eu sou só portador, mas ele pode ser doente, ele também vai ter o geneticista vai aconselhar essa pessoa. Além disso, ajudar a compreender outros aspectos da doença, como o sofrimento, tratamento, prognóstico, etc. Principalmente porque as terapias gênicas são limitadas e ainda não há cura para a doença. Então, essa doença não tem cura, uma doença genética que não tem cura. Esse tipo de serviço é pouco realizado no país, sendo oferecido em hospitais universitários, alguns hospitais públicos nos grandes centros e nos centros de referência para doação de sangue. Então, não é qualquer lugar que você vai encontrar um serviço desse tipo, tá certo? E aí ele faz todo essa introdução aqui para perguntar o que geralmente se pergunta nas questões mais diretas. Tá? E aí vem o seu conhecimento de genética mendeliana. Então aqui, o que interessa para a gente de fato para resolver essa questão? Que os homozigotos são doentes, possuem a anemia, e os portadores apresentam o aspecto normal, mas eles têm algumas hemácias prejudicadas. Em relação à doença tratada no texto, assinale a alternativa correta. Aqui ele quer a correta, na anterior, naquela outra lá do cladograma, ele pedia a incorreta. Então ele vai embaralhando a nossa mente. O que a gente tem que saber aqui? Aqui a gente tem que saber a primeira lei de Mendel e os cruzamentos, e o resultado dos cruzamentos que as primeiras leis de Mendel esperam que aconteça, tá? Então ele vai dizer assim, a probabilidade de um homem heterozigoto e uma mulher homozigota dominante normal terem filhos portadores do alelo para anemia falciforme é de meio. Então vamos lá. Como seria um homem heterozigoto? Nós temos lá um gene dominante e um gene recessivo. Isso aqui é o cara, é o macho, o homem. E a mulher? Ele diz que a mulher, na letra A, é homozigota dominante. Ela só tem gene dominante. E ele afirma aqui ter filhos portadores. O que é um filho portador? Ele fala bem aqui, o heterozigoto. Nós aprendemos que toda vez que se cruza um heterozigoto com um homozigoto, dá 50% de heterozigoto e 50% de homozigoto. Então, se você fizer esse cruzamento aqui, você vai separar, primeira lei de Mendel, lei da segregação, você vai separar o gene dominante do gene recessivo, e aqui, como só tem um gene dominante, coloca só um gene dominante. Você faz o cruzamento, não sei se você faz desse jeito, aqui vai dar dominante com dominante, é quem? Dominante com dominante é igual a mulher homozigota, normal, né? E vai dar um heterozigoto. Ou seja, 50% dos filhos com chance de ser homozigoto,
50% de chance do filho ser heterozigoto. Então, logo de cara, ao analisar essa alternativa aqui, nós já veremos como ele quer a correta, nós não vamos nem se dar o trabalho de ler o restante. Beleza, galera? Então vamos lá conferir se o nosso raciocínio está correto. Vamos ver qual é a resposta que a Universidade Federal colocou para a gente. Exatamente a letra A. Então lembre-se, primeira lei de Mendel, herança autossômica, toda vez que cruzar um homozigoto com heterozigoto, 50% de homozigotos, 50% de heterozigoto. Se ambos fossem heterozigotos, 25% de homozigoto dominante, 50% de heterozigoto e 25% de recessivo. Essa é o conhecimento que se quer a respeito da primeira lei de Mendel, que foi cobrado nessa questão. E vamos finalizando a resolução desse vestibular de 2022 da Universidade Federal de Roraima com uma questão que é, ao meu ver, junto com aquela questão de fisiologia muscular, uma das mais difíceis, em função de vários motivos aí, pelos quais os candidatos tiveram que atravessar esse período de pandemia, e mesmo aqueles que não quiseram atravessar. A questão número 9, uma questão de genética, mas não é uma genética mendeliana. Mas, professor, como é que eu vou saber? Na hora do enunciado aqui você vai descobrir, tá? Essa é uma questão de nível um pouco mais elevado, requer aí um conhecimento fora da genética mendeliana, que geralmente é trabalhado nas escolas, mas essa parte às vezes fica para o final do ano e acaba às vezes não dando tempo do professor trabalhar. Tá? Por isso que eu considero, não que seja difícil, é porque geralmente o conteúdo não é trabalhado. Tá? Mas, vamos lá. Em Drosófila, aquela mosquinha da fruta, né, que fica ali quando a fruta já está um pouco passadinha, tá? O alelo dominante Bzão condiciona corpo cinza. Opa! Então, Bzão alguma coisa, Bzão ou Bzão Bzinho, corpo cinza. Ok? Beleza. E o alelo Vzão condiciona asas normais. Então, Vzão alguma coisa, asas normais. Você vai ter que fazer isso. Ah, professor, eu já sei isso aí, eu vou fazer de cabeça. No dia da prova é diferente, galera. Teu emocional está alterado. Então, é melhor escrever, não confiar muito na mente, tá? Seus alelos Bzinho e Vzinho, portanto, recessivos, então vamos para o Bzinho. Como é que é uma mosca que tem Bzinho, tá? Ela tem corpo, corpo preto. Corpo preto. O recessivo tem corpo preto, o dominante tem corpo branco. Tá? E Vzinho, professor, como é que é? O texto diz. Diz que são asas o quê? Asas vestigiais. O que são asas vestigiais, professor? São asas que não são normais, são pequenininhas. Ok? Então, observe aí. Parece que está sendo primeira lei de Mendel, ou segunda lei de Mendel, porque tem um par de genes. Mas aí que vem a dica. Olha aqui, ó. Ponto. Esses genes estão localizados em um mesmo cromossomo. Aqui que está a dica, certo? Se fosse segunda lei de Mendel, cada par de gene desse estaria em cromossomos homólogos diferentes. Mas ele está dizendo que tem um par de genes que tem esses dois genes ao longo dele. Chama de ligação fatorial, linkage. Aí que reside a dificuldade da questão para a maioria. Em um cruzamento de fêmeas heterozigotas, para os dois pares de genes, Bzão, Bzinho, Vzão, Vzinho. Bzão, Bzinho, Vzão, Vzinho. Isso aqui é a fêmea. Com um macho, corpo preto e asas vestigiais, duplo heterozigoto. Gerou a seguinte descendente. Se fosse segundo a lei de Mendel, seria 25% de corpo cinza e asas normais, 25% de corpo cinza e asas vestigiais, 25% de corpo preto e asas normais, 25% de corpo preto e asas vestigiais. Mas não deu 25%. Observe que esses dois do extremo, a letra A e a letra D, deu 41,5%. E os do meio deram 8,5%.
Então, deu 4 tipos de fenótipos diferentes, mas só que 2 prevaleceu sobre os outros 2. Tá? Corpo cinza e asas normais, corpo cinza e asas normais. Então, esses caras aqui são Vzão, traço, Bzão, traço. De quem foi que eles herdaram esse gene dominante? Só pode ter sido da fêmea. Corpo cinza e asas vestigiais. Corpo cinza. Por corpo cinza, vou colocar asas vestigiais. Vzinho, Vzinho, Vzão, traço. Então, de quem que ele recebeu esses 2 Vzinhos? Um da mãe e outro do pai. E esse Bzão? Obrigatoriamente veio da mãe. Corpo preto e asas normais. Corpo preto é recessivo, asas normais é dominante. Então, precisa ter um gene dominante e 2 genes recessivos. De quem foi que recebeu esses 2 Bzinhos? Um da mãe e outro do pai. Mas o Vzão tem que receber da mãe porque o pai não tem. E corpo preto e asas vestigiais. Vzinho, Vzinho, Bzinho, Bzinho. Recebeu um Vzinho da mãe e um Vzinho do pai. Um Vzinho da mãe e um Vzinho do pai. Mas não recebeu na mesma proporção. Então, esses que estão em maior quantidade são chamados de parentais, porque são parecidos com os pais, a mãe e o pai. E esses que são diferentes dos pais são chamados de recombinantes, tá? Recombinantes. Os recombinantes são sempre em menor quantidade. O que significa recombinante? Que o cromossomo, esses 2 alelos aqui, o par de alelo, sofreu o crossing over, a recombinação gênica. Então, um pedaço do cromossomo que tinha um gene foi para o outro cromossomo e vice-versa, tá? Então, quando os genes estão ligados, pode acontecer de sofrer crossing over, a recombinação gênica, e pode acontecer que não. Se fosse o pai sofrer crossing over, não teria nenhum problema, porque ele só tem gene recessivo. Se o Vzinho trocar de lugar com o Vzinho, continua sendo Bzinho, Vzinho. Agora, no caso da mãe, não. Então, no caso da mãe, eu sei que o gene, porque aqui são os parentais, eu sei que o gene Vzão e o gene Bzão estão em um cromossomo, e o gene Vzinho e o gene Bzinho estão em outro cromossomo. Ao sofrer crossing over, o Bzão se juntou com o Vzinho e o Bzinho se juntou com o Vzão, formando outros gametas que vão formar esses recombinantes aqui. Isso no caso de haver recombinação gênica como esse resultado. Mas o que será que o examinador está perguntando? Então, vamos ver o que o examinador vai nos perguntar a respeito disso. Beleza? Então, passando aqui, nós vamos ver que ele vai dar algumas informações para a gente. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta. A ocorrência de cross entre os cromossomos materno e paterno na fecundação permitiu o surgimento dos descendentes B e C. Tá? Não é verdade isso aí. Né? Apesar dos 2 genes estarem localizados no mesmo cromossomo, houve segregação independente. Não existe segregação independente quando os genes estão ligados. Isso só em cromossomos homólogos diferentes. E não seria a primeira lei de Mendel, seria a segunda lei de Mendel. Sem a ocorrência de crossing over na formação dos gametas da fêmea, o resultado previsto seria 50% de descendentes. A resposta é essa. Tipo A, né, dominante e dominante, e 50% descendente D, recessivo e recessivo. Na letra D, diz o seguinte: os genes para a cor e forma do corpo estão localizados em cromossomos sexuais. Não, uma herança autossômica. Sem ocorrência de crossing over na formação dos gametas da fêmea, o resultado seria 25%. Não, o resultado foi aquele que apareceu no enunciado da questão. Ok? Então, a alternativa correta, toda vez que tiver 2 genes ligados num par de homólogos e não ocorrer crossing over, cruzado com duplo recessivo, se espera 50%, 50%. Com isso, nós encerramos aqui a resolução dessa prova, que teve questões bastante interessantes, com grau de dificuldade um pouco maior, questões mais fáceis, com grau de dificuldade menor, questões intermediárias, mas foi uma boa prova dentro daquilo que a gente espera que a universidade cobre do aluno do ensino médio. Ok? Espero ter
que essa explicação vai ajudar você a entender melhor esses conteúdos, e conte sempre aqui com a gente do Acadêmico News para ajudar você a obter o seu sucesso, o seu objetivo. Falou, galera, tchau, até a próxima, fui, partiu.